Capítulo 3 Restituição. Raul Ergueta. O dia já declina quando Raul Ergueta chega às proximidades do Parque La Sabana, em San José, capital da Costa Rica. Em seus ombros ele carrega toneladas de preocupações, ansiedade, medo e culpa. Aflito, com os passos cansados, ele caminha até o hotel Crowley Plaza, Coribiti. Sabe que sua liberdade está em risco, a menos que o homem que o espera no hotel o ajude. O luxo do hotel não o impressiona. Raul está preocupado demais para reparar a beleza do edifício. Um recepcionista fardado o cumprimenta com deferência, mas ele nem observa. Na recepção, passeia olhar apreensivo por todos os lados até encontrar Rufo Rodrigues, seu primo. De calça jeans, camiseta preta e blazer branco casual, Rufo, um senhor de cerca de 60 anos, o chama de longe com um sorriso. Raul Ergueta vai para seu encontro e, depois de saudá-lo, com um abraço, se acomoda em uma das confortáveis poltronas. A despeito da aparência calma, ele está uma pilha de nervos. Rufo é um próspero homem de negócios. Deixou seu país há muitos anos em busca do sonho americano. Em Nova York, ele conheceu Jesus. Desde então, sua vida dá um giro de 180 graus. Hoje, ele viaja por diversos países latino-americanos, negociando contratos para a empresa em que trabalha. Que bom ver você! Como lhe falei, vim aqui só para fechar um contrato e hoje mesmo volto para Nova York. Em que lhe posso ajudar? Envergonhado, Raul baixa o olhar. Não queria pedir dinheiro, mas há ocasiões em que é preciso deixar a vergonha de lado, engolir o orgulho e procurar uma saída. Preciso de mais um empréstimo, primo. Estou atolado em dívidas. Não sei como cheguei a esse ponto. Só tenho você para me ajudar. Rufo Rodrigues não é apenas seu primo. Ele é também uma espécie de padrinho espiritual. Foi ele quem levou Raul a Jesus e ao batismo. Porém, na vida de Raul, nada parece ter mudado. Ele deve dinheiro a muita gente. Emprestar-lhe dinheiro não é o problema. Deus tem sido misericordioso comigo. Desde que aceitei a Jesus, já tenho recebido bênção após bênção. Contudo, dar dinheiro para você mais uma vez não seria ajudar. Muito pelo contrário, seria te ajudar a se afundar mais ainda. Vão me prender, Rufo. Peguei dinheiro da empresa sem que ninguém soubesse. Preciso devolver. Lamento muito, primo, mas dessa vez será impossível. Lembre-se, as promessas de Deus são infalíveis. Se você não consegue que elas funcionem para você, é porque você ainda não entendeu a participação humana nos milagres divinos. O piso treme debaixo de seus pés. Raul está sentado, mas seus pensamentos viajam a uma velocidade vertiginosa. Toneladas de interrogações passam-lhe sobre os ombros. Deseja cerrar as pálpebras, ser esquecido por todo mundo. No entanto, pinças invisíveis mantêm seus olhos abertos, deixando patente o seu olhar perdido por detrás das paredes de vidro do hotel. Olhar que parece buscar algo mais além do rosto do primo e de todas as coisas que o rodeiam. Minutos depois, com o rosto pálido e o olhar perdido na penumbra da noite, Raul sai do hotel. Suas mãos suam. Ele caminha ao léu, perambulando sem cessar. Parece um bêbado. Não sabe aonde vai. Apenas se deixa levar pela noite, sentindo-se febril por seus temores e com vontade de chorar, ele vagueia pelas ruas de São José. Qualquer um que o visse assim, indeciso, confuso, inseguro, poderia pensar que ele não sabe o que procura. Talvez nem saiba aonde vai, mas sabe bem a causa de seus problemas, embora a negue a si mesmo. Faz 5 anos que ele está na igreja, mas o evangelho ainda não o transformou. Jamais teve um encontro pessoal com Cristo. Ele foi batizado, atraído pela ilusão de que o Senhor resolveria seus problemas e, no entanto, se encontra pior que antes. Ele gasta dinheiro com muita facilidade, só repara no que compra depois que o dinheiro acaba. Depois se arrepende ao ver as dívidas crescendo com uma bola de neve, então é tarde demais. Raul vive a experiência cristã solitária, centrada em suas lutas e dramas, uma experiência egoísta e independente. Deus não é o Senhor de sua vida.
Que bênção pode esperar se não reconhece a soberania divina na experiência humana? Ele não devolve o dízimo. Sabe que o dízimo não compra o favor divino. Não é algo como eu te devolvo os dízimos e tu me abençoas. Entretanto, o sagrado dízimo é simplesmente o reconhecimento de que Deus é o dono de tudo. Raul pensa que não é fiel porque o dinheiro não é suficiente e, ao ficar com o que é sagrado, se sente culpado. Por algum motivo que não consegue entender, a brisa noturna traz consigo as palavras de Malaquias. Vocês são como seus antepassados, abandonaram as minhas leis e não as cumprem. Voltem para mim e eu voltarei para vocês. Mas vocês se perguntam, como é que vamos voltar? Raul se sente mal. 2 lágrimas rolam por sua face. Seu coração grita-lhe a razão de seu drama. Você está longe de Deus, diz sua consciência. Por causa do dízimo? Ele se pergunta. O dízimo é só um detalhe. Você está muito longe de mim, mas se você voltar para mim, eu volto para você. Ele sabe que está longe de Deus. A noite também parece sabê-lo. A brisa, que de repente virou um vento, uiva nos seus ouvidos. Em cada esquina ele enxerga dedos acusadores. Em cada telhado, seus temores esboçam um sorriso cínico. Depois de muito caminhar, chega a um parque cujas árvores parecem acalmá-lo. Exausto, ele se apoia numa das grades de ferro, refrescando a testa no metal frio. Enquanto ouve o murmúrio das árvores balançadas pelo vento, a pergunta: Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm roubado e ainda me perguntam: como é que estamos te roubando? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Todos vocês estão me roubando e por isso eu amaldiçoo a nação toda. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas dos céus e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Malaquias 3, de 8 a 10. Já é meia-noite quando finalmente Raul chega em casa. A esposa e os filhos dormem, alheios à situação financeira do pai. Ele se deixa cair no sofá da sala, pensa, reflete, abre a caixa preta do seu coração e revisa seus erros. Ignora que qualquer ser humano, por mais fundo que tenha chegado no poço de sua existência, tem um momento crucial que toda pessoa consciente alguma vez já fez perguntas que, como insetos, agora invadem sua mente. Não sabe tão pouco que os poucos homens e mulheres, bem poucos na realidade, encontram as respostas. Muita gente vai morrer se perguntando por quê? E jamais entenderão. No momento, há respostas. Talvez não sejam imediatas, dificilmente elas brotarão quais cogumelos depois da chuva. Essas respostas são com frequência frutos da desintegração do eu, brotam da terra fértil da dor, da renúncia, da falência dos próprios conceitos dos quais nos agarramos a vida inteira. Sem dinheiro para pagar sua dívida, Raul Ergueta não tem outra opção, a não ser esperar que a dor de sua angústia faça brotar a resposta. Ninguém vê o nascer da aurora sem abandonar a penumbra da desesperança. Embora conheça a Bíblia, ele não sabe como dizer adeus ao desespero. Por isso, lança a mão de recursos humanistas. Não há dor que dure para sempre, repete para si mesmo 1001 vezes. Devo pensar no tempo em que ainda está por chegar, acreditar que se aproxima o dia em que a escuridão dará lugar à luz. Vou me sentir melhor. Chegará o momento em que minha culpa não vai doer mais. Preciso pensar nesse dia. Tenho que esquecer o passado e projetar-me para o futuro. Entrar no sossego da paz. E ela vai chegar. Sei que chegará. Tem que chegar. Enquanto o vento do humanismo e da autoajuda sopra com força, Raul continua a se afundar em suas dúvidas e incertezas. Em sua mente, tudo é noite, uma noite escura, sem alegria, carregada de conflitos, e não consegue pensar de maneira ordenada nem compreender o que está acontecendo. Recorda que alguém já lhe disse certa vez que o dízimo é um assunto do Antigo Testamento, que o Novo Concerto não requer dízimo. Ele se esforça para se agarrar a essas ideias com a esperança de diminuir sua dor, mas a tortura interior continua. Então, cai de joelhos e reconhece a raiz do seu tormento. Raul está longe de Deus, na igreja, mas longe de Deus.
E as palavras de Malaquias o sacodem mais uma vez. Voltem para mim, eu voltarei para vocês. Voltar para Deus? Ele está muito longe, seu corpo está todos os sábados na igreja, mas seu coração corre como um cabrito montanhês pelos cumes escarpados do egoísmo e da incredulidade nas promessas divinas. Em vez de depositar sua confiança no Senhor dos Exércitos, ele tenta construir seu sucesso na arena do esforço humano. E aí está o resultado: dúvidas, temores, ansiedades, mentiras. Estranhamente, dessa vez, ao pensar em seu afastamento de Deus, Raul não se desespera. Seu problema é real. Porém, nessa noite, chega à conclusão de que precisa conversar com Deus de verdade. Não só pedir que o salve das dívidas, mas também para que ponha ordem em seu mundo interior. Ele se lembra das primeiras palavras da Bíblia: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou a Deus a luz de dia e as trevas de noite. Houve tarde e manhã, e foi o primeiro dia. O Espírito de Deus também se move hoje sobre a vida desordenada de muitas pessoas, e com o propósito de separar as trevas da luz e colocar tudo em ordem. Nas trevas só existe confusão. A luz ilumina as ideias e mostra a saída. A palavra de Deus é um instrumento de transformação. Deus disse: haja luz e houve luz. E caiu a tarde, e foi-se a noite, e as sombras se foram, levando consigo a tristeza, a desordem. Chegou a manhã, porque a manhã sempre chega para os que creem em Jesus. Naquela madrugada, Raul Ergueta nasceu de novo, ressurgindo da dor, da angústia e do desespero. Às vezes, Deus permite que você chegue ao fundo do poço para que se lembre de que, sem Ele, você não é ninguém, e que Ele é dono de tudo. A única segurança é reconhecer que esse fato é viver em comunhão com a fonte de vida plena, que é Deus. Ainda é madrugada. O sol ainda não desponta no horizonte, mas já brilha, esplendoroso no coração de Raul. A oração arrependida sequer saiu de seus lábios, e o Espírito Santo já se encarregou de sua dor, tribulações e que enfrenta. Não há nada a ser mudado, a não ser ele mesmo. Ele não está mais só. As consequências de seus desatinos terão de ser enfrentadas, mas ele já não teme o veredito dessa vida? E sua dor se converte repentinamente em alegria, uma alegria que não transborda em risos ou gargalhadas, é uma alegria serena e íntima, jamais imaginada. Como não havia percebido antes? Como é possível não ter compreendido? A vida é assim. A teoria borbulhava em sua mente, mas não lhe afetava, até que a dor bateu à porta de sua alma e fez perceber que teoria sem experiência e compromisso é apenas um amontoado de palavras bonitas que não transformam a vida. No dia seguinte, Raul anota no papel suas receitas e despesas. São apenas números, traços, escritos com tinta, dados que mostram a incoerência de suas atitudes até aquele dia. Ele, então, separa o que é de Deus primeiro. Ao fazer o seu coração se entrega ao Senhor do Universo, não espera que caia dinheiro do céu por ser fiel, não espera tampouco que no dia seguinte alguém bata sua porta trazendo-lhe dinheiro. Sabe que, se Deus quiser, ele pode fazê-lo, mas o milagre dessa vez é diferente. Ao confiar em Deus, sua visão sobre a vida muda. Percebe que o dinheiro desaparece em coisas insignificantes e desnecessárias. Um orçamento toma forma, seu coração agora está em ordem, as prioridades de antes já não são mais prioridades. Ele se sente seguro nos braços de Deus e entende que o dízimo não é um requerimento de um Deus arbitrário, mas a expressão de amor de um pai zeloso por seus filhos. Raul Ergueta aprendeu com lágrimas. A partir daquele dia, ele busca Deus a cada manhã, antes de sair de casa para enfrentar as lutas da vida, passa tempo a sós com Jesus, medita na palavra de Deus e recebe sabedoria para resolver os problemas em que sua atitude independentemente o afundou. Certa manhã, antes de sair para o trabalho, encontrou na Bíblia a seguinte promessa: Por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós, e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém. Tu não chorarás mais, certamente, se compadecerá de ti a voz do teu clamor, e ouvindo-a, te responderá. Embora o Senhor não dê pão de angústia e água de aflição, contudo, não se esconderão mais os teus mestres, os teus olhos verão os teus mestres.
Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: Este é o caminho, andai por ele. Isaías 30, de 18 a 21. O coração é tocado por alguns dos pensamentos deste texto. Primeiro, Deus é justo. Segundo, ele terá piedade de seus filhos e nunca mais permitirá que chorem. Terceiro, felizes são os que nele confiam, pois ainda que comam o pão da angústia e a água da aflição, ele mostrará o caminho para saírem dessa situação. A esses ele dirá: Este é o caminho, andai por ele. Este é o caminho. Raul precisa saber qual é o caminho para sair de suas dívidas, e o Senhor lhe mostra. Nenhuma pessoa sincera que se entrega a Deus fica sem orientação. Jesus é o caminho. Estar em Jesus é estar no caminho. E agora Raul está no caminho certo. Na empresa em que Raul trabalha, há um rapaz que passa o tempo todo em frente ao computador. Afinal de contas, esse é o seu trabalho. No entanto, Raul acha que ele usa o tempo da empresa para assuntos pessoais. E é verdade. O jovem não é mau, seu único defeito é que fala pouco. Tão pouco que Raul não sabe se ele entende as ordens que lhe dá. O jovem escuta com atenção, faz um gesto com a cabeça, mas não diz nada. Apesar de todo o seu trabalho estar sempre em dia. O que você faz o dia inteiro diante desse computador? Lhe pergunta Raul num dia. Certa vez Raul notou um brilho especial nos olhos de Javier, e o jovem disse: Tenho algumas ideias. Que ideias, rapaz? Ideias, muitas ideias. E se o senhor me ajudar, podemos começar um negócio. Ajudar você? Como? O senhor tem um computador em casa? É claro que sim, e um mais moderno. A gente podia trabalhar junto? E foi assim que tudo começou. O Senhor foi lhe mostrando o caminho. Eles começaram pouco a pouco, quase uma brincadeira despretensiosa. Jesus disse que as coisas em seu reino funcionam até como um grão de mostarda. Parecem bem pequenas a princípio, mas não passam de um simples e minúsculo grão. Mas o tempo se encarrega de fazê-lo germinar. No começo é apenas um grão, depois um fruto, e um dia todas as aves do céu vêm constituir seus ninhos em seus frondosos ramos. Em outro momento, ao ler sobre a história da igreja, Raul viajou no passado, nas asas da imaginação, e se comoveu. O ano era 1890, uma manhã de sexta-feira. A serva do Senhor ainda vivia e descreveu o ocorrido com as seguintes palavras. Certo irmão, homem de nobre aparência, delegado da Tasmânia, dirigiu-se a mim dizendo: Alegro-me em ouvir falar hoje sobre dizimar. Eu não sabia que essa questão fosse tão importante. Não mais ousarei negligenciá-la. Está agora calculando o quanto importava seu dízimo durante os últimos 20 anos. E diz que devolverá todo o que mais depressa possível. Uma irmã que pertencia à igreja de Melbourne trouxe 11 libras esterlinas de dízimo atrasado que não havia compreendido ser seu dever devolver. Ao receberem à luz, muitos têm confessado sua dívida a Deus e expressado sua determinação de saldar esse débito. Propus que pudessem na tesouraria um vale, prometendo dar a quantia completa de um dízimo fiel, logo que pudessem obter dinheiro para o fazer. Muitas cabeças se inclinaram em sinal de assentimento. Conselho sobre Mordomia, página 42. Raul se pergunta se precisa devolver ao Senhor todo o dízimo que não devolveu por um longo tempo. Continua lendo a história e encontra o conselho divino. Apressai-vos, meus irmãos e irmãs, a levar ao Senhor o dízimo fiel e levar-lhe também voluntária oferta de gratidão. Muitos há que não serão abençoados enquanto não restituírem o dízimo que retiveram. O Senhor espera que o redimais o passado. A mão da santa lei repousa sobre todos os que desfrutam as bênçãos de Deus. Façam todos os que retiveram o dízimo perfeito ajuste de contas, trazendo ao Senhor aquilo que haviam privado sua obra. Fazei restituição e levai ao Senhor ofertas pacíficas. Ali começou seu verdadeiro renascimento. Antes de sair de casa, Raul se ajoelhou e disse a Deus que devolveria tudo o que retivera. Raul sabe que a primeira coisa que tem que fazer é acertar suas contas com Deus, mas não pode, continua atolado em dívidas. Antes, entrava em pânico e se desesperava. Agora, não mais. Ele reconheceu Deus como o dono e Senhor de sua vida.
No entanto, continua devendo, e embora tenha prometido a Deus que devolverá os dízimos atrasados, admite que, por enquanto, não poderá fazê-lo por causa de sua complicada situação. Ele, porém, decide que um dia colocará a dívida com o Senhor como o primeiro item de suas despesas. Aparentemente, não acontece nada de extraordinário nas primeiras semanas. Só aparentemente, porque logo começa a perceber que as pedras do caminho vão desaparecendo. O sol resplandece. As bênçãos divinas caem como folhas de outono, abundantes, coloridas e multiformes. São tantas as bênçãos que em menos de um ano, Raul deixa a empresa onde trabalhava e passa a dedicar-se ao próprio negócio. Em dezembro do mesmo ano, Raul já tinha a própria empresa, as finanças estavam totalmente equilibradas. No entanto, sua maior alegria era ver seu jovem sócio entrando nas águas batismais. Essa é a história de Raul Erguita. A vida cristã é crescimento. Raul é um cristão que cresce a cada dia na graça de Jesus.